Assassinatos de jovens negros pela polícia vão ser denunciados em Fórum da ONU. O André está conosco já para comentar esse assunto. Vai aparecer aqui na tela. André Luiz Santana, meu amigo, bem-vindo. Boa tarde. Chegou a luz. Chegou a luz, apagou um pouquinho. Acho que agora melhorou. E aí, meu amigo, boa tarde para você. Boa noite já. Olá, boa noite, Diego. Boa noite, Thales, Sakamoto. Um prazer aqui falar com vocês, apesar de ser, mais uma vez, esse tema preocupante, né, do genocídio de pessoas negras no Brasil e que está vinculado também à ação violenta da Polícia Militar em todo o país, né? Então, a política de segurança pública baseado numa alta letalidade das operações, que tem como alvo principal comunidades pobres, de maioria negra, e a gente tem visto aí diariamente, né? Hoje mesmo em Salvador, um dos bairros aqui pobres, Salvador, o bairro de Ingomadeira, a população está neste momento em protesto pelo assassinato ontem, no domingo, de uma jovem, Ana Luísa, de 19 anos, estudante universitária, que estava no dia de domingo no seu bairro e foi assassinada, né? Foi encontrada por uma bala em uma operação da polícia, sempre com as mesmas versões, né? Que combatia o crime, denúncia de tráfico de drogas na região e que a polícia foi recebida por bandidos, né? Que atiraram e nessa troca de tiros a jovem Ana Luísa, que não tinha nada a ver, que é uma jovem filha de uma família, filha única, né, de um casal de trabalhadores, foi morta na porta de sua casa. Então, isso tem sido constante e isso tem sido, nesse momento, uma missão das organizações brasileiras que participam do Fórum da ONU, né, em Nova York. A quarta edição desse Fórum Permanente de Afrodescendentes tem para denunciar, né, como uma das manifestações do racismo no Brasil, essa violência policial, esse extermínio de jovens no Brasil. Pois é, tem uma informação até no nosso site, André, vou aproveitar que você está aqui conosco, vem do Paraná, onde famílias acusam a Polícia Militar de execuções. A gente separou o que diz uma familiar. Vamos ver. A gente tem uma testemunha, que é a testemunha mais importante do nosso caso, que ouviu um policial mandar o outro pegar o cano na arma. E ouviu ele chamar o policial pelo nome que não era a identificação que estava na biriba dele. Então, isso provou para o juiz que realmente eles plantaram a arma no meu filho. E a forma, os laudos, todos os laudos, meu filho nunca tinha usado droga, meu filho não tinha álcool no sangue, meu filho não tinha nada de ilícito. Eu não concordo com a execução, mesmo quando a pessoa tem uma passagem. Uma pena. E são casos que se repetem, André. Aí você está na Bahia, e aqui vale a gente ressaltar que não há um viés ideológico nessa crítica, porque na Bahia a polícia militar, o chefe da polícia é um governador do PT, no Paraná é o Ratinho Júnior do PSD, aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas do Republicanos, do Rio de Janeiro é o Cláudio de Castro do PL. E é tudo igual, né? Guardadas as proporções, não muda muito. Sim, Diego. Infelizmente, não tem lado, né? Não é uma questão ideológica de fato. Na verdade, tem sim um componente racial muito forte. A gente acredita que esse histórico nosso, colonial, escravista, de desvalorizar, de desumanizar esses corpos, né? Corpos negros, corpos pobres, faz com que essas vidas não tenham nenhum cuidado, nenhum respeito, né? Que sejam tratadas sem valor, né? Então, isso tem se repetido, como você mesmo falou, governos ditos de direita ou de esquerda. Aqui na Bahia já é o quinto mandato consecutivo do mesmo grupo político do Partido dos Trabalhadores, né? Então havia toda uma crítica, inclusive com a ajuda desses partidos de esquerda que ajudaram a denunciar, junto com os movimentos sociais, junto com o movimento negro, esses extermínios em governos anteriores, né? Vivemos aí décadas de um governo carlista, de direita, e
quando mudou, né, mudou de orientação, de partido, essa violência continuou, essa violência institucional, né, essa política de Estado de matar nas comunidades, a verdade, uma pena de morte instituída, né? Uma pena de morte instituída, porque a resposta, inclusive, que agrada a alguns setores, é de dizer que eram pessoas envolvidas com algum tipo de delito, né? Como se essa fosse a pena no país, a pena de morte, né? Então, são pessoas que não há nenhum julgamento, não há processo legal, como muito bem fez essa reportagem do UOL, né? Sobre os casos no Paraná, onde há uma perícia questionada, né? Onde não são cumpridos, né, os rigores da investigação, né? E mesmo assim há uma complacência, né, dos governantes, dos gestores. Aqui na Bahia a gente já ouviu vários momentos em que o governo trata essas mortes como casos isolados, como há, ao contrário disso, o elogio da atuação policial, né? Então, assim, mostra que não há incômodo nos setores que governam, né, que mantêm essa política, na formação desses agentes, né, na orientação que é dada a esses agentes e na punição de quem comete esses crimes. Né? Então, não há. Hoje no caso da Ana Luísa, hoje os familiares deram entrevista dizendo que não queriam procurar a corregedoria da Polícia Militar da Bahia porque eles não têm nenhuma confiança nesse órgão. Né? Sabem que não vai acontecer nada, sabe que não vai ser investigado. Então, assim como esses casos do Paraná, há muitos casos de sumiço de corpos. Aqui na Bahia e em outros estados, há não só para impedir as investigações, mas também para diminuir os números. Porque nós temos agora, né, organizações que acompanham esses casos, que contabilizam essas mortes para que não haja naturalização desses crimes, e há também uma força institucional para que esses números não venham a público. Né? Então, sempre que há, por exemplo, aqui uma chacina, há questionamento de quantas pessoas foram vítimas. Os moradores falam, estão lá, que testemunham, dizem uma versão, né? E a versão oficial institucional é outra totalmente diferente. Então, é uma guerra civil que a gente vive, né? Onde as pessoas vivem em comunidades que sim são marginalizadas, né? Por conta de ações delituosas que acontecem nelas, mas que tem muito medo também de quando o Estado se faz presente para agir, porque muitas vezes se torna ainda pior, mais grave ainda, quando o Estado intervém dessa forma, como a gente tem visto, como os próprios moradores falam, já chegam atirando. Não querem saber, já chegam atirando. Aqui, no caso de Gomadeira ontem, só para finalizar, a versão dos moradores é que tinha alguém consumindo droga numa rua. Né? E aí volta esse debate todo que tem sido denunciado, que é essa falácia da guerra às drogas. Então, uma pessoa utilizando droga numa rua é motivo de que venha uma ação policial atirando, né? Seja em quem for, inclusive em pessoas que nada tem a ver com isso, moradores, trabalhadores, estudantes que vivem nesse... Se ele for uma boate da Pituba, bairro nobre de Salvador, ele vai ter que atirar em muito filhinho de papai, mas lá ele não atira. Oi, Thales. Eu queria que você talvez me ajudasse, André, a explicar o que houve na Bahia. Porque é o seguinte, os progressistas, em geral, defendem uma polícia, uma atuação policial que não seja de brutalidade, mas, no entanto, na Bahia, apesar de governos que se dizem progressistas há tantos anos, desde que o Jacques Wagner derrotou o Antônio Carlos Magalhães, você tem governo lá que se diz progressista e, apesar disso, se tornou uma das polícias mais violentas de todo o Brasil. O que explica isso? Olha, Thales, eu acredito que há, claro, um aumento, né, da ação dos grupos criminosos, das facções criminosas, né, que vêm agindo, que migraram de outros centros para aqui, para a Bahia, para outras cidades para outros estados do Nordeste, e há uma falta de inteligência das polícias em lidar com isso. As gestões não estão sabendo lidar com isso. Então, agem da forma mais rudimentar, mais arcaica, né? Que é a da violência, que é a da letalidade, que é do confronto policial.
né? Então, não há nenhum tipo de inteligência nessas ações. Quando a gente vê, no mês de março, a quantidade de chacinas que ocorreram aqui na Bahia, e algumas delas não foram motivadas por uma chegada da polícia para resolver um crime, foram ações de inteligência, ditas de inteligência. Então, essa tem sido o modus operandi diante de uma violência, de uma ação dos grupos criminosos, né, que cresce, a polícia não sabe como agir. Eu acredito nisso, eu não sei de onde parte essa falta de inteligência, né? Há sim também, como eu falei, uma desqualificação dessas vidas. Então, talvez tenha caído a máscara de que esses governos, de fato, estavam preocupados com alguns tipos de vida, alguns corpos, né? Então, alguns corpos valem menos, são menos importantes mesmo para esses grupos. Caiu a máscara, porque assim, é impossível que depois mesmo com tanta denúncia, com tanta gente disposta a colaborar, contribuir nesse debate, são 20 anos de um mesmo grupo político, são 20 anos acompanhando a escalada da violência, são 20 anos acompanhando as facções, e a gente só tem a única resposta, é armar cada vez mais a polícia para que ela haja indiscriminadamente contra essas comunidades, né? Então, é algo assim, absurdo, né? Um caso que não tem mais como a gente admitir, mais suportar, né? Não tem mais como. Não tem mais como. Sakamoto, quer complementar? Não, eu só ia perguntar, na verdade, para o André. André, boa tarde. Na questão de... Porque assim, eu compreendo toda a dinâmica, até da pergunta, engatando a pergunta que o Thales te fez. Mas também tem um ponto que é o seguinte, você vai pegar declarações de governadores, o próprio governador da Bahia, governador do Rio de Janeiro, governador de São Paulo, quando questionado a respeito da violência policial, eles dão uma resposta defendendo a polícia e defendendo esse tipo de comportamento. A gente entende que a polícia está mal estruturada, tem vários problemas de inteligência, como você mesmo colocou. Mas um governador, por exemplo, o Jerônimo, o Cláudio Castro, o Tarcísio, eles não acabam fomentando ainda mais esse tipo de violência ao passar pano para a polícia? Com certeza, Sakamoto, com certeza. O primeiro caso, o caso mais grave em relação a isso, foi o do ex-governador Rui Costa, atual ministro da Casa Civil do governo Lula. Ele comparou a ação dos policiais militares, depois de uma chacina que matou 12 pessoas, 12 jovens negros aqui no bairro do Cabula, depois disso ele comparou com artilheiros diante de um gol, né? Foi essa comparação que o governador fez e nunca se retratou, nunca pediu desculpa e nunca agiu, mais importante do que tivesse falado, nunca agiu de forma que a gente pense que ele age, que ele pensa diferente disso, né? Nunca agiu diferente disso. Então, isso é grave, é muito grave. Mesmo quando as falas não são de apoio, mas são considerados, como o atual governador faz, de dizer que são casos isolados, mais uma vez ele está diminuindo a gravidade da situação, né? Ele não está colocando a situação na gravidade que ela tem. Então, é muito grave isso. Como eu falei, caíram as máscaras porque não tem mais nenhum esforço de mostrar que eles pensam diferente, querem parecer diferentes, por exemplo, de governos da extrema-direita que defendem, né? Defendem abertamente a pena de morte, o assassinato de criminosos e tudo. Aqui eles também não disfarçam mais isso. Então é muito grave isso, né? A gente precisa refletir mais sobre como tem sido a relação do Poder Executivo com as chefias, os comandos da Polícia Militar, né, da Polícia Civil, das polícias que são subordinadas, porque a gente não pode esquecer que na primeira gestão petista aqui do governador Jacques Wagner, houve uma greve policial muito grande, muito marcante, que mobilizou, né, colocou a cidade no estado de uma crise grande institucional, e depois disso a gente não sabe quais foram os acordos feitos para manter o controle dessas tropas, né, para evitar novas rebeliões, né, novos atos grevistas, o que foi acordado, porque me parece que é algo como não vou mexer com você, não, né? Eu não sei, é algo muito grave, né? Não tem outra palavra para a gente dizer que não seja a gravidade disso, porque são as vidas que estão aí todo dia sendo ceifadas por essa ação.
Viu, André? Obrigado, viu, por trazer essas informações. Um abraço para você, meu amigo. Um abraço a todos aí, boa noite. Boa noite.